gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. E hoje não vamos falar sobre livros, vamos falar sobre acontecimentos recentes. Hoje é 30 de abril de 2026 e ontem, depois de anos, mais de 100 anos, aconteceu uma recusa do Legislativo, do Senado Federal, a um nome indicado pelo Executivo para ocupar uma cadeira, do Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte Judiciária do país. Apesar da nossa Constituição ser de 88, esse modelo, de uma indicação do Executivo precisar de um aval do Legislativo para ocupar uma cadeira do Judiciário, no sistema de freios e contrapesos, de que nenhum poder, apesar dos poderes, eles, cada um tem uma função principal específica, eles precisam estar lá harmônicos de alguma maneira. Então esse modelo, de freios e contrapesos, de harmonia entre os três poderes, já acontece bem antes da nossa Constituição, Ele foi, na verdade, reverberado, na Constituição de 1988. Mas por alguns motivos, inclusive a gente ter passado por uma ditadura militar, que tomava ali conta do Executivo. A gente, governos como Vargas, que também exerceu ali uma ditadura em um certo momento da nossa história. As indicações do Executivo costumavam serem soberanas, O Senado não costumava recusar nomes, E foi muito interessante que a recusa eu fiquei, assim, eu achava que, por exemplo, pudesse acontecer do Senado recusar o Flávio Dino, que era um membro do governo bem atuante, do governo, atualmente do governo federal, que é um governo mais à esquerda, centro-esquerda ali, muito mais atuante. O Flávio Dino era muito mais atuante, ele era político, ele tinha sido juiz, mas ele era político também, então eu acreditava que se houvesse alguma entrave, assim, para o acesso de um ministro do Supremo, seria do Flávio Dino, mas não, foi de um evangélico, ou assim, abertamente sobre a identidade evangélica dele. Ele não era travesti, ele não era um negro retinto, ele não era não fazia parte de nenhuma minoria, que a esquerda costuma defender, e a direita costuma hostilizar. E mesmo assim a direita ficou super feliz com a recusa dele, porque em tese seria uma derrota ao governo federal, que é um governo que eles não gostam. E o que a gente enxerga, assim, em leitura das indicações do Supremo, é que apesar do governo indicar aquelas pessoas ali, como elas ficam estáveis no cargo de alguma maneira, elas costumam perder, esse lastro com a pessoa que a indicou. Decisões meio institucionais ali, começam a pensar mais ou menos da mesma maneira. Eu acho que pela quantidade de casos que vem, dos julgados que vem, da troca de ideias, como eles ficam ali naquele mesmo ambiente, jogando aqueles mesmos casos, eles começam meio a ficar mais homogêneos ali dentro. E, claro, também, o íntimo dele, aquele sentimento íntimo da pessoa que vai crescendo. E por isso que eu acho meio perigoso a gente colocar uma pessoa que define a identidade dela como evangélica, apesar de ser uma pessoa assim, que ganhou a confiança, que ganhou o aval, que ganhou a indicação do presidente Lula, que é de centro-esquerda. Então eu não posso dizer que eu estou completamente triste com a negativa do Senado, Na verdade eu fico um pouco até pensativa, de como que as pessoas, como a religião é capaz de fazer essa lavagem na cabeça das pessoas, elas não terem definido, na cabeça delas o que elas consideram importantes, Por exemplo, a gente tem essa mentalidade, que a direita, ela quer moralizar o país no sentido, sexual, Gays, não quer travestis, Eles têm esse pensamento, assim, eles têm essa luta, contra pessoas que não são ali daquele espectro heterossexual, E ao mesmo tempo eles querem incluir a religião deles no país, na parte política do país. E aí vem um ministro que ele fala abertamente que ele é evangélico, E aí nisso você fica pensando que vai ter o aval dessas pessoas, que pregam essa vontade de ter um país com bases religiosas, como que hoje em dia com os países árabes, que para mim é um dissenso completo, uma loucura completa.
Mas aí essas pessoas querem colocar a religião como base, e aí vem um ministro que ele fala que ela é dessa religião, que ele comunga dessa ideia, e as pessoas ficam felizes dele não ter passado, não ter virado, né, um membro da Suprema Corte, por ele ser indicado de um presidente que elas não gostam, e que elas dizem que elas não gostam por causa de, sei lá, um pastor evangélico, por causa de membros, né, do grande escalão da igreja, que falam que essa pessoa não é para ser gostada, né? Assim, se você perguntar por que a pessoa não gosta do Lula, ela vai falar coisas do tipo, ele é abortista. O Lula nunca falou que ele era a favor de aborto. Porque ele prega que transexuais têm que ir pro mesmo banheiro que crianças. Ele nunca falou isso. Não, porque ele distribuiu o kit gay. Nunca. Então essas pessoas, elas odeiam por eco, né? Elas odeiam pelo eco ali das religiões delas, que, né, fazem essa lavagem aí na cabeça, mas ao mesmo tempo elas não têm nem clareza sobre o que elas querem, né? Então elas pregam que elas não são gays, né? Mas ao mesmo tempo elas ficam... É uma bandeira muito grande ser contra gays, né? Eu não sou gay, em tese isso não me afeta, porque o gay, né, é a pessoa que está tendo relação, né, íntima, né, pessoal com outra pessoa. Não me influencia, né? Ela vai estar tendo relação com a pessoa dentro da casa dela. Isso, em tese, não tem nenhum... né? Não me toca em nada se eu não faço parte daquela relação, né? Não é uma relação que venha a me influenciar, mas eu sou contra aquilo, porque, sei lá. E aí, ao mesmo tempo também, e eu sou a favor das pessoas que são contra, né? E contra as pessoas que são a favor de direitos meus claros, como, sei lá, o fim da escala, 6x1, exemplo, né? As pessoas ficaram super felizes, né? As pessoas da direita, inclusive pobres de direita, porque, assim, você ser bilionário, você ser de direita, pra política, né? Quer que todo mundo se exploda mesmo, porque isso não vai afetar em nada você, porque você tem muito dinheiro, beleza, ser de direita. Mas você é pobre, você precisa das políticas públicas, você precisa do SUS, você precisa, sei lá, se aposentar, você precisa de tanta coisa. E aí você tá preocupado com a relação íntima de duas pessoas do mesmo sexo que não interferem na sua vida, né? Mas enfim. No caso por exemplo, do impeachment da Dilma, que muitas pessoas da direita ficaram super felizes, né? Muitos pobres de direita ficaram super felizes. E aí veio o Temer, que passou a reforma da Previdência, passou a reforma trabalhista, um monte de coisa super prejudicial a maioria das pessoas, né, que são classe média e pobre desse país, né. O governo Bolsonaro, nossa, o leite estava a R$8, a carne estava um preço absurdo, pra rua todo mundo ficasse doente, não teve vacina, foi um caos absurdo. E as pessoas ainda acreditam, né, e inclusive ele não se metia, né, o Bolsonaro não se metia em questões do país, deixou o Centrão asfixiar as finanças do executivo, né? Orçamento secreto, né? Então, pra mim não faz o menor sentido, né? Se as pessoas elas parassem para refletir sobre o que elas realmente querem, né? E sobre o que realmente é bom para elas, as coisas não estariam como estão, né? Mas tem muito isso, né? Tem muita influência religiosa que aí acaba cegando muita gente, porque não tem, né, como ter críticas no cenário religioso, né? Você acredita em Deus porque você, né, de onde que partiu, né, a prerrogativa daquela pessoa está falando em nome do Deus que você acredita, de onde parte, não, nada tem em um encadeamento lógico, né? Então, a partir do momento que as coisas vão para esse cenário do mágico, né, elas passam a ser incriticáveis, né? Então, não gosto do Lula por quê? Porque o meu pastor falou que ele tá com o diabo no corpo. Precisa de alguma, né, de alguma prova, precisa de nada. É isso, né? As coisas funcionam assim. E aí me vem um pensamento de que muito do que a gente tá, né, muito do que do buraco que a gente se encontra atualmente no mundo, né, vem muito do fato de que as pessoas, elas não pensam, né, elas não pensam. E não é uma questão só de
puramente, né, de ensino formal. Às vezes tem muita gente de ensino formal que também tá lá naqueles buracos, né, de pensamento. Mas é uma questão mesmo de senso crítico, né? De você juntar as sílabas ali, juntar o, né, parar, refletir que o que você está fazendo não faz sentido. E as pessoas, elas não conseguem mais fazer isso. E elas são muitas, né? As pessoas que não conseguem fazer isso, elas são muitas. Então, e cada vez crescem mais. Então elas elegem aqueles senadores, elas elegem aqueles deputados, né? E sinceramente eu tenho medo de quem vai vir aí agora no executivo. Mas é isso, gente. São reflexões assim que me acometem numa quinta-feira de manhã. E aí eu gostaria de conversar com vocês, né? Expor. Beijos e até o próximo vídeo. Espero que de livros.